Em um mundo que teve sua paz abalada pela aparição repentina de monstros, uma existência praticamente extinta, a aparição de algo fez a existência desses seres se tornasse possível, a Torre. Neste lugar, nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 10. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. A raposa, após concluir a missão de se alimentar de várias criaturas, acaba se transformando em sua forma real, que seria uma jovem garota. No entanto, a situação de Ryoki complica quando ela o chama de pai, e Haru chega logo em seguida, ouvindo tudo e questionando se Ryoki tem uma filha. A raposa, chamada Miho, pergunta quem é aquela garota, o chamando de papai, deixando Haru ainda mais irritada. Ryoki pergunta à raposa de 9 caudas o que estava acontecendo, e ela mostra um painel informando que após a missão ser concluída, Miho agora se tornou seu animal de estimação. Ryoki questiona se era isso o que ela se referia quando mencionava que ele seria recompensado com benefício. Após isso, ela diz que deixará sua filha sob seus cuidados. Ryoki pede para ela resolver isso antes de ir embora. Em seguida, Vulcan parabeniza Ryoki e Hendrik questiona se os humanos podem dar luz à raposa nos dias atuais. Ryoki se irrita perguntando se estão o provocando. Haru cai de joelhos perguntando a idade da filha dele e questionando com quantos anos ele teve ela. Mas ela pensa que Ryoki é forte, então não seria estranho se ele tivesse um amante. Ela diz que pode aceitar e superar isso. Entretanto, ela pensava que significava algo para ele, mas agora parece ser diferente. Após isso, Hendrik se aproxima dela se apresentando e diz que entrou no grupo de Ryoki, estando sob seus cuidados a partir de agora. Ao olhar para Hendrik, as memórias da sua vila sendo queimada e sua raça sendo dizimada sem piedade vêm à sua mente. O ser que estava entre eles era igual a Hendrik, o que a deixa extremamente irritada. Ela pega sua espada e diz que ele é o inimigo do vilarejo, indo para cima dele. Rapidamente, Hendrik saca sua espada e consegue se defender. Ele pede para Ryoki explicar tudo para ela, dizendo que essa criança está entendendo algo errado. Ryoki ri, dizendo que ela realmente ficou irritada ao vê-lo, mas afirma que ele está por sua conta agora. Hendrik alerta que ela pode acabar se machucando bastante, mas Ryoki pede para ele não se preocupar, afirmando que ela pode superar isso. Devido a isso, Hendrik considera isso como um teste de entrada para ir contra Deus, a lançando para longe. Após se recuperar, ela vai para cima de Hendrik novamente, e ele comenta que ela tem um bom espírito, mas não pode derrotá-lo apenas com isso. Assim, ele ativa o poder de sua espada, a jogando para trás novamente. Neste momento, Haru percebe a grande diferença entre eles, e pensa que mesmo com seu inimigo diante de seus olhos, ela não tem um poder suficiente para realizar sua vingança. O Oni da sua espada começa a rir, dizendo que Hendrik é realmente um dragão, oferecendo que ela pegue emprestado o seu poder apenas desta vez. Dizendo que lhe dará o poder de matar aquele dragão, onde ele é a espada matadora de dragões, e com isso Haru ativa o poder dessa espada e com velocidade imensa vai para cima de Hendrik. Ele questiona se essa é uma espada com ego, dizendo que é bem interessante. Logo em seguida, Haru lança um ataque, no entanto, Hendrik consegue se defender sem dificuldade. Haru não conseguia acreditar, pois esse cara conseguiu parar o poder da espada matadora de dragões com apenas uma mão, e devido a isso, Hendrik dá um golpe nela, fazendo Haru se ajoelhar. Hendrik fala para ela não pensar que a sua espada é comum, dizendo que se apenas olharem do que elas são feitas, a dele é mais forte. Devido a isso, Haru pede a sua espada que lhe dê mais poder, uma força poderosa que possa permitir alcançar sua vingança. Ele começa a rir dizendo que esse é o espírito e assim oferece ainda mais poder a ela. Hendrik rapidamente percebe que Haru estava usando a seda da espada. Bastante irritada, Haru fala que isso é vingança por queimar a sua aldeia e assim vai retribuir o ressentimento de todos os Onis mortos lançando um poderoso ataque em Hendrik. Ao se esquivar, Hendrik pensa que esse nível de poder estava além dessa criança, percebendo que a espada tinha dado esse poder a ela. Onde se ele deixasse isso continuar, o dono da espada estará em perigo. Assim, Hendrik a segura e fala para ela soltar essa espada, dizendo que esse poder é como um parasita que vai lhe consumir, onde ela não estava no estágio que pode lidar com isso, e fala para ela largar essa espada agora. Entretanto, ela apenas pensa no seu vilarejo e, bastante irritada, fala que vai soltar a espada quando ele morrer, dizendo que foi ele quem queimou a sua aldeia e não vai perdoá-lo, lançando vários ataques. Hendrik, com sua velocidade, consegue sair do alcance do ataque e se pergunta se essa garota também odeia os dragões, onde ela odeia tanto que não consegue lidar com isso.
Assim, Hendrik decide, como alguém que impõe a espada há mais tempo que ela, a uma coisa que precisa fazer, pensando que precisa impedir ela de trilhar o caminho errado. Com isso, ele ativa o poder que tinha usado na luta contra Hyoki. Hendrik fala que isso vai doer muito, mas pede para que ela não morra. Haruo não conseguia acreditar naquele enorme poder diante dela. Com isso, Hendrik lança um poderoso ataque, acertando Haruo. Após isso, Haruo percebe que estava na floresta da aldeia Oni. Em seguida, ela se depara com uma bola. Ao olhar para trás, aparecem algumas crianças pedindo para Haruo jogar a bola para eles. Ela sabia que essas crianças eram da sua vila, e assim entrega a bola. Após isso, uma das crianças questiona se pode perguntar uma coisa, e Haruo confirma. Com isso, pergunta por que foi ela a única que sobreviveu. Logo em seguida, um Oni pegando fogo aparece diante dela, pedindo para salvá-lo, dizendo que queria viver igual a ela. Após isso, ela começa a ver vários Onis perguntando por que apenas ela. Neste momento, bastante triste, ela se pergunta por que foi a única que sobreviveu a tudo isso. A sua espada fala que é porque precisa dela. Com isso, ela precisa viver, porque ela é a única que pode empunhar a espada matadora de dragões, e mesmo que todos os Onis morram, a única maneira de se vingar é através dela. Assim, fala para ela ficar de pé. Em seguida, ela fala que o Oni não se esquece de bondade e vingança. Hendrik fica surpreso ao ver que Haruo conseguiu se levantar mesmo após seu poderoso ataque. Com isso, ela vai para cima dele, onde finalmente consegue acertar Hendrik. Entretanto, sua espada fala que isso era seu limite. Devido a isso, a espada começa a se desfazer antes de acertar diretamente Hendrik e fala que ela precisa se tornar mais forte até que possa cortá-lo, até que ela possa se vingar de todos os Onis. Rapidamente, Hyoki e Vulcan chegam e perguntam se eles estavam bem. Hendrik começa a rir dizendo que estava bem, onde parece que ela ficou sem forças antes de esfaqueá-lo. Com isso, ele fala que seria melhor deixar essa criança dormir agora. Pouco tempo depois, em uma pousada, Hendrik fala que parece que ela estava desnutrida, parecendo que ela repetidamente ultrapassou seus limites e usar aquela espada provavelmente afetou muito ela. Hendrik pergunta se ela vai atacá-lo novamente quando acordar. Hyoki diz que provavelmente, já que a história dela é semelhante à dele, onde provavelmente Hendrik é um dos dragões que atacaram a aldeia dela. Hendrik fala que então vai ter que suportar esse ressentimento, onde os pecados cometidos pela arma também pertencem ao proprietário. Em seguida, Hyoki fala para ele o seguir e diz que alugou todo o segundo andar, com isso poderia usá-lo confortavelmente até Haruo acordar. Hendrik agradece, mas fala que não precisa fazer isso por ele, onde, como disse antes, os pecados cometidos pela arma. Mas antes de terminar de falar, Hyoki questiona se ele acha que se importa com ele, dizendo que Haruo só pode descansar confortavelmente se ele não estiver à vista dela. Com o passar do tempo, Haruo acorda e na sua frente se depara com Miho, ficando surpresa questionando se ela é a filha de Hyoki. Miho fala que a irmã de chifres acordou, em seguida Hyoki chega e pergunta se ela estava bem. Haruo confirma, mas fala que a sua cabeça ainda estava uma confusão. Após Miho chamar Hyoki de papai novamente, ela acaba desmaiando. Hyoki fala para Miho que ela pode acabar morrendo se não mudar esse apelido. Miho pergunta de quem, Hyoki fala daquela irmã. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!